Olá, você confere agora notícias e reportagens que estão em destaque no Senado Federal. O plenário do Senado aprovou nesta semana projeto que prevê descontos nas contas de energia elétrica. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A proposta determina a devolução para os consumidores dos impostos recolhidos a mais pelas distribuidoras de energia elétrica. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS cobrado das distribuidoras não deve entrar na base de cálculo do PIS/COFINS, o que gerou um volume bilionário de recursos que serão devolvidos pela União às empresas. O projeto determina que esses recursos pertencem aos consumidores e devem ser repassados como redução das tarifas de energia elétrica. Não há dúvidas quanto ao fato de que o consumidor deve ser o beneficiário final desses créditos. Afinal, foi o consumidor que pagou a contribuição para o PIS/PASEP e para o COFINS em valor maior do que aquele que deveria ter sido cobrado. Isso porque, pelas regras tarifárias, esses tributos são recolhidos pela distribuidora, mas arcados pelo consumidor e repassados à União. Outra aprovação do plenário nesta semana foi a proposta de emenda à Constituição que garante um piso salarial nacional aos profissionais de enfermagem. O texto segue para a votação da Câmara dos Deputados. A fonte de recursos para o pagamento do piso ainda não foi definida. Em todo o país, são quase 2 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. A proposta aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado vai garantir a eles um piso salarial nacional. De acordo com um projeto de lei já aprovado pelo Senado e pela Câmara, o piso será de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e de R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. A PEC, aprovada nesta quinta-feira, vai dar segurança jurídica a esse projeto, ao incluir a proposta na Constituição. A gente precisava dar segurança jurídica para esse processo. O PL votado aqui no Senado Federal por unanimidade na Câmara dos Deputados garantiu um sonho para esses profissionais. Mas, em parte, nós poderíamos estar sancionando uma lei que causaria insegurança jurídica num próximo passo, num próximo período da sua aplicação. Por quê? Porque, pela Constituição brasileira, não pode o Congresso Nacional legislar sobre o orçamento de estados e municípios. Ou seja, em parte, no caso dos privados, nós poderíamos. Mas quando a gente entra na receita e na despesa de um ente da federação, a gente pode acabar trazendo um transtorno jurídico que, no final das contas, ao fim e ao cabo, não traria o resultado que a gente queria para essa votação. O impacto financeiro da proposta será de cerca de 16 bilhões de reais. A fonte dos recursos ainda não está definida. A gente possa avançar agora na desoneração da folha, em outras fontes que nós estamos buscando, que pode ser, inclusive, o saldo dos dividendos da Petrobras, porque é um assunto que está em tona e está na pauta e está na ordem do dia. O projeto de lei dos jogos, que tem uma previsão de arrecadação de 120 bilhões de reais, ou seja, vamos conseguir o Estado brasileiro arrecadar entre 20 e 30 bilhões de reais com impostos. Permanece, obviamente, uma busca que é uma busca muito enérgica por parte do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que é de fato da fonte, presidente Davi Alcolumbre, para que possamos ter a garantia de que esse piso nacional possa ser implementado e efetivado no Brasil. Para impedir a inconstitucionalidade, nós apresentamos esta PEC que traz a segurança jurídica. Ainda parte deste conjunto de ações, nós teremos a terceira, que
será apresentada um PLP para a apresentação especificamente desta fonte. É bom lembrar que esta PEC vem respeitar, na verdade, o Pacto Federativo e todo o conjunto de lei que trabalha a responsabilidade fiscal brasileira. Portanto, os estados e municípios brasileiros, a partir dessa PEC, terão prazo de 1 ano do ponto de vista regimental e da lei para adequação da sua lei orçamentária e, portanto, passar a pagar o novo piso salarial. Já na parte privada, este piso, tão logo sancionado pelo presidente da República, terá efeito imediato. Aprovada em segundo turno, a PEC 11 com 72 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Na mesma sessão da PEC da enfermagem, foi aprovado e seguiu para a sanção o projeto que regulamenta o funcionamento dos conselhos federal e regionais de educação física. Já a proposta de emenda à Constituição, que estabelece a inclusão digital como um dos direitos fundamentais, seguiu para a Câmara dos Deputados. E o plenário do Senado também aprovou a medida provisória que pretende modernizar os registros públicos dos cartórios. A proposta unifica os registros dos cartórios, cria o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, que deve ser implantado até 31 de janeiro do ano que vem. As certidões passam a ser eletrônicas e poderão ser impressas e autenticadas pelos próprios cidadãos. Os tabeliães de notas devem fazer os extratos de escrituras públicas, instrumentos particulares e títulos judiciais. O objetivo, segundo o governo, é permitir a consulta e o registro eletrônico de atos e negócios jurídicos. A medida provisória perderia a validade nesta quarta-feira, dia 1º de junho. Vai, sem dúvida nenhuma, melhorar, vai dar agilidade, vai dar mais condição de todos os profissionais desse importante serviço poderem contribuir com o seu serviço no país. A finalidade dessa medida provisória que nós vamos votar hoje é desburocratizar, simplificar, organizar no país inteiro todos os cartórios que passarão a ter registros eletrônicos e esperamos, sinceramente, com isso, que essas custas cartoriais venham também baixar. Os senadores também aprovaram a proposta que atualiza o Fundo Geral do Turismo, o FUNGETUR. O texto aumenta a oferta de recursos para o setor, com repasses de parte da arrecadação da Loteria Federal e de outras loterias. Sumariamente, o PL 2380 de 2021 em tela gira ao redor de 3 eixos. O primeiro é o provimento de recursos e a viabilização de garantias aos tomadores finais da cadeia de turismo. O segundo, a estruturação de projetos voltados aos destinos turísticos com um leque mais diversificado de potenciais beneficiários. E o terceiro envolve ações de promoção turística que o país tanto precisa, que incluem publicidade, propaganda e eventos voltados ao setor do turismo. Os senadores aprovaram ainda indicações de nomes para cargos estratégicos do governo. O plenário do Senado aprovou os nomes das seguintes autoridades nesta quarta-feira. Ademar Seabra Júnior para embaixador em Moçambique, Eswatini e Madagascar. Luiz Eduardo Vilarinho Pedroso para embaixador do Brasil na República de El Salvador. Vilmar Coutinho Júnior como embaixador em Zimbábue. Pedro Luiz Dalcero para a Embaixada de São Tomé e Príncipe. Juliano Feres Nascimento como representante permanente do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa. Para o Conselho Nacional de Justiça, os senadores aprovaram João Paulo Chouquer na vaga indicada pelo Procurador-Geral da República. E Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no biênio 2022-2024. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, foi aprovado o nome de Jaime Martins de Oliveira Neto.
e o plenário aprovou João Paulo Machado Gonçalves para exercer o cargo de ouvidor-geral da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Por falta de acordo, a votação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada mais uma vez. O relator da proposta ameaça deixar a relatoria e a comissão. Parada há mais de 2 meses na Comissão de Constituição e Justiça, a reforma tributária voltou à pauta nesta terça-feira. A reunião estava marcada para as 9h30 da manhã, mas acabou cancelada. A sessão foi marcada para 9h30. Nós temos 14 senadores presentes, com a retirada do senador Cajuru, 13, não temos quórum, está cancelada a reunião. Mais uma vez, faltou acordo para votar a proposta que tramita no Senado há mais de 3 anos. O relator, senador Roberto Rocha, já analisou mais de 250 emendas, acatou cerca de 70, apresentou 5 versões do texto, mas o consenso ainda está longe. O atual sistema tributário, eu não digo que seja um manicômio, mas ele é ineficiente e reduz a nossa capacidade de competir. Quer dizer, uma pedra que nós estamos carregando num mundo que exige competitividade. Então, se não for possível aprovar a reforma como um todo, pelo menos alguns pontos sobre os quais haja consenso, nós devemos aprovar. A PEC 110 não resolve os problemas tributários do Brasil e cria outros. Arrasa com o setor de serviço. Então não tem sentido essa PEC. E numa época em que tudo vai parar daqui a pouco por causa das eleições. Nós somos a favor de uma reforma tributária, somos. Mas da forma como ela está exposta aí, nós não vamos. Ela remete a muitas leis complementares. Até hoje, a Constituinte, que foi feita em 88, que também tem artigos que remetiam a leis complementares, até hoje não foram votadas essas leis complementares. Então, no Brasil, quando você remete uma PEC, uma emenda constitucional a leis complementares futuramente, você não tem a garantia que o ano que vem, com uma nova casa, com novos membros, você vai votar alguma coisa. Então, qualquer acordo que você fizer hoje, ele não vale para o ano que vem. Falta consenso dentro e fora do Congresso. Os governadores apoiam a proposta, mas prefeitos, secretários de finanças das capitais e secretários municipais de fazenda são contra. Assim que o texto entrou na pauta, eles divulgaram nota criticando a reforma. A nota diz que a proposta torna a tributação mais complexa ao colocar as empresas prestadoras de serviços no modelo do ICMS, mais complicado e com custos mais altos, e calculam perdas de 354 bilhões em 15 anos, se o texto for aprovado. Os setores agrícola e de serviços também já se posicionaram contra as mudanças sugeridas pela PEC. O senador Roberto Rocha lamentou o cancelamento da reunião e a falta de acordo para votar a proposta. Indignado, ele disse que está pensando até em deixar a relatoria da reforma e também a Comissão de Constituição e Justiça. Eu confesso que estou verdadeiramente indignado. Se há um dia nesses 8 anos de mandato que eu estou decepcionado com o meu parlamento, é hoje. Porque o presidente Rodrigo Pacheco tem demonstrado interesse de votar, mas percebe-se que há uma luta em vão, porque há movimentos de lobby poderosíssimos, não é de pobre. Eu quero que vocês me digam aqui agora qual é o pobre que sai prejudicado com essa matéria. Em linhas gerais, a reforma tributária prevê a criação de um modelo dual de tributação com 2 impostos sobre valor agregado, IVA. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria COFINS Importação, PIS e CID Combustíveis. O IPI seria transformado em um imposto seletivo cobrado sobre produtos com impactos em saúde e meio ambiente, como cigarros e bebidas. O outro imposto, chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS, recolhido pelos municípios. O prazo de transição para o IBS seria de 40 anos. O texto também estabelece que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino.
Neste fim de semana em que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, tem novo episódio do programa Ecosenado. Veja agora na coluna Momento Eco o que a edição de junho do programa Ecosenado apresenta. Nós conversamos com Tatiana Toffoli, diretora da série de TV Amazônia, Arqueologia da Floresta. Disponível para o público de forma gratuita na internet, no site do Sesc TV, a série revela em 4 episódios as impressionantes descobertas recentes da arqueologia sobre a ocupação pré-histórica da floresta amazônica. Os primeiros arqueólogos, quando eles vieram para estudar o Brasil, eram arqueólogos estrangeiros, eles não viam como a Amazônia poderia abrigar grandes populações. Eles viam lá uma mata, uma floresta maravilhosa, gigantesca. E eles não viam que aquela mata, que a floresta amazônica é justamente fruto do manejo das populações que ocuparam aquela terra por milhares de anos. Então, assim, a arqueologia da floresta, por isso que tem esse título, o grande vestígio é a própria floresta. Como esse sítio tem muito resto de planta, tem sepultamentos humanos, tem restos de fauna também, a gente tem um grupo de especialistas que trabalham com as diferentes áreas do conhecimento. Então a gente tem especialistas em fauna que trabalham com ossos de animais, que é a Gabriela. A gente tem a Anne que trabalha com sepultamentos humanos. A Jenny é uma especialista nos restos de plantas. A gente tem especialistas que trabalham com elementos químicos também, isótopos, preservados na cerâmica, como é o caso do Francisco. A gente que trabalha com a cerâmica em si, que é o caso do Guto. Então, para entender esse sítio direito, a gente tem que ter a contribuição de várias áreas do conhecimento. Tatiana nos conta que o sítio arqueológico Monte Castelo, local das filmagens, fica situado em uma região de acesso extremamente difícil, próximo de 2 terras indígenas e também de uma reserva biológica, no estado de Rondônia, quase na fronteira com a Bolívia. Realmente, o Monte Castelo é um lugar ímpar, é de uma beleza única, é um monumento mesmo, assim, é um monumento arqueológico. A ocupação dele vai a 6.000 anos, segundo as datações, e a primeira ocupação dele é uma ocupação cupim, que não tem quase vestígios. Depois você tem a ocupação Sinimbu, que vai de 5.000 anos a 4.000 anos, mais ou menos. Depois tem um grande aterro de terra e um grande aterro de conchas. E depois vem a ocupação Bacabal, que é 4.000 anos a 1.000 anos e 800 antes do presente. Então, por que ele subiu tanto? Porque houve uma mudança climática. E essa mudança climática, que começou a chover mais, os rios subiram e aquela área virou uma área mais alagada, essa mudança climática exigiu que as pessoas que já ocupavam esse sítio provavelmente subissem ele mais. O programa Ecosenado tem exibições aos sábados, 9 da manhã e 5 da tarde, e também aos domingos, 8 da manhã e 5 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima. A Consultoria de Orçamento do Senado Federal divulgou uma nota técnica sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O cenário é mais otimista para a economia. O cenário apresentado pelo projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 é mais otimista que o captado pelo mercado para crescimento real e inflação. O texto estima crescimento do PIB de 2,5%, IPCA de 3,3%, taxa Selic média de 10% e taxa de câmbio de R$ 5,3 em média. O valor do salário mínimo previsto é de R$ 1.294, resultante da correção do valor vigente pela inflação de 6,7%, projetada para 2022. O PLDO 2023 estabelece como prioridade e metas a agenda transversal e multissetorial da primeira infância, ações destinadas à segurança hídrica, programas destinados à geração de emprego e renda e investimentos plurianuais em andamentos listados no PPA 2020-2023. A meta de resultado primário está fixada em 65,91 bilhões de reais de déficit, frente a 66,9 bilhões projetado para 2022.
Em relação a precatórios e requisições de pequeno valor, esse consultor explicou que a União sucumbiu a importantes ações recentemente e com tempo de decisões sensivelmente menor do que a média histórica para a solução de litígios da mesma natureza, o que teria levado a um acúmulo de obrigações de curto prazo, não amparada pela expansão da capacidade de pagamento. Esse aumento da eficiência do Estado na prestação jurisdicional justa levou à contingência de que o governo alterasse as regras para pagamento com a promulgação em dezembro último das emendas constitucionais 113 e 114, que visaram justamente a conter essa escalada de gastos anuais com o pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Para tanto, foi estabelecido um subteto de gasto primário específico para os precatórios, que corresponde ao valor efetivamente pago em 2016, corrigido pelo IPCA. Logo, há obrigações da União tempestiva e regularmente inscritas em 2022 que não serão pagas em 2023. A Constituição ela estabelece que sejam prestigiadas as requisições de pequeno valor e os precatórios de exercícios anteriores e só então sejam pagos os precatórios inscritos regularmente para a lei orçamentária de referência, né? E mesmo assim obedecendo a uma ordem de prioridade. A nota técnica foi elaborada pelas consultorias de orçamento do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O documento divulga informações sobre as escolhas relacionadas à política fiscal e o financiamento das políticas públicas naquela que é uma das principais leis que regem a atividade financeira do Estado. E com isso propicia o controle social, constrói um alinhamento entre as equipes do Poder Executivo e do Poder Legislativo para gestar soluções técnico-jurídicas naquilo que independe de intervenção política e comenta o debate político. Fornecer elementos para os parlamentares entenderem a proposta do Executivo, interpelarem o ministro da Economia e demais autoridades naquilo que ainda padecer de algum esclarecimento e, por fim, aperfeiçoarem a proposta naquilo que entenderem pertinente. Medidas para conter aumentos nos preços dos combustíveis foram discutidas pelo presidente do Senado com representantes do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda. Rodrigo Pacheco disse que deve ser votado ainda em junho um projeto que limita a alíquota do ICMS cobrado sobre os combustíveis. O projeto, que prevê um teto de 17% para o ICMS dos combustíveis, já aprovado pela Câmara dos Deputados, seguirá direto para a votação no plenário do Senado em junho, sem passar por comissões, segundo Rodrigo Pacheco. Mas o presidente do Senado explicou que a proposta vai ser discutida antes com os estados. A primeira conversa aconteceu nesta segunda-feira numa reunião com representantes do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o Como Se Faz. Então eu acredito que é algo que no decorrer agora do mês de junho a gente tenha como definido para poder a maioria do Senado se pronunciar em relação a esse projeto que se soma à Lei Complementar 192, ao PL 1472, ambos aprovados pelo Senado Federal, um deles também já aprovado na Câmara dos Deputados. Por isso, esse é o intuito geral de um trabalho coletivo para darmos respostas à sociedade, aos consumidores, em relação a esse aumento do preço dos combustíveis que deve obrigatoriamente ser contido. O presidente do Como Se Faz disse que o diálogo avança para um resultado que não prejudique a arrecadação dos estados. Também é que esse processo ele requer uma análise não só do impacto financeiro, impacto técnico. Por exemplo, alguns elementos foram inseridos, como taxa de distribuição, taxa da parte de transmissão, e todas essas taxas, elas têm uma tributação indireta que está saindo do ICMS e não foi calculada a sua repercussão. O Senado Federal promoveu na segunda-feira o seminário Mais Mulheres na Política. Dados apresentados no evento apontam que 32% das mulheres já foram discriminadas no ambiente político por causa do gênero. 3 em cada 10 candidatas nas eleições de 2020 foram discriminadas por serem mulheres. Os dados da pesquisa realizada pelo Data Senado foi um dos focos do evento que discutiu a participação feminina no meio político e a baixa representatividade do gênero. Diversas artistas se uniram para chamar a atenção sobre o assunto. Um vídeo com depoimentos foi exibido no início do encontro. O voto é instrumento de mudança.
Precisamos votar em candidatos e candidatas que tenham preocupações, projetos, pautas que sejam relevantes para nós mulheres. Se eu pegar o contingente de mulheres que há hoje compondo a magistratura brasileira, somente 7% são negras, o que significa dizer que o nosso descompasso histórico é enorme, porque nós temos, assim, a maioria da população feminina no Brasil tem uma Constituição que garante igualdade, no entanto, nós não temos a efetividade igual dos direitos. Eu sei falar melhor de mim do que qualquer outra pessoa. Eu tenho voz e eu quero ter vez. Por isso, porque a minha voz vai refletir a minha alma e o meu sentido. A pauta feminina tem muitas frentes, todas elas, na verdade, convergindo para um único valor: o respeito pela mulher. A luta das mulheres está no mercado de trabalho, em busca de maior inserção e de equidade na remuneração. Está nas áreas da saúde, da educação. Está também na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Está no combate ao preconceito e na desconstrução, quanto antes melhor, da antiga mentalidade patriarcal. As mulheres querem falar sem serem interrompidas. Elas querem ser ouvidas e ter suas ideias levadas a sério. Elas querem abrir espaços e querem representatividade. Querem, enfim, igualdade e dignidade. A pesquisa feita pelo Data Senado também mostrou que 32% das mulheres já foram discriminadas no ambiente político por causa do gênero, contra 10% dos candidatos do sexo masculino. Dados do IBGE mostram que mais da metade da população brasileira, 51,13%, é feminina. Elas representam, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. No entanto, ocupam menos de 15% dos cargos eletivos. O caminho para alcançar a igualdade de gênero na política requer estratégia e um conjunto de ações bem planejadas e que espontaneamente não irá resolver séculos de desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, mas é um caminho, já é um passo. As mulheres ainda têm uma subrepresentação, sim, na Câmara Federal. Basta se dizer quais delas são líderes hoje de partido. A estrutura do Congresso, as tomadas de decisões estão nas lideranças partidárias. E pouquíssimas mulheres participam desse colégio de líderes. O debate mostrou que é preciso estimular o lançamento de mais candidaturas femininas e ações afirmativas para promover a participação de mulheres na política. Durante o evento, também aconteceu o lançamento da Carta Aberta às Brasileiras, um documento assinado pelas parlamentares do Congresso Nacional, chamando as mulheres brasileiras a participarem do processo eleitoral de forma mais massiva. Nós queremos fazer o chamamento das mulheres brasileiras para escolher homens e mulheres comprometidos com a pauta feminina, comprometidos com a justiça social, comprometidos, na verdade, com as causas humanitárias. Hoje, pela primeira vez, passado 2 anos e 3 meses, essa galeria, senador, está lotada. E é muito representativo e simbólico que seja de mulheres e de jovens mulheres, porque foram as mulheres que mais sofreram nessa pandemia, foram as mulheres que sofreram violência doméstica sem ter a quem se socorrer naquele momento em que não havia circulação de pessoas nas ruas, foram as mulheres que tiveram a tripla jornada diária. E hoje são estas mesmas mulheres que lotam o plenário do Senado Federal e lotam a galeria do Senado Federal, para mostrar que essa, sim, é uma casa de mulheres. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.